Filipenses 2, de 5 a 11. O exemplo de Cristo na humilhação. E diz assim o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aplica no nosso coração essa palavra, Senhor, que ela venha realmente a nos confortar nessa noite, e que nós saiamos daqui, ó Deus, com novos propósitos para o novo ano que o Senhor tem conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu digo sim para Deus. Aleluia. Vou falar sobre isso hoje, tá? Eu digo sim para Deus. A gente está no final do ano. Para explicar um pouquinho mais para aqueles que nos visitam, na Igreja Presbiteriana também o início do ano geralmente começa a partir do dia 1º de dezembro, tá? Para que vocês saibam, o nosso ano é de dezembro a dezembro, né? De início de dezembro até novembro do próximo ano. Então nós estamos também pela constituição no ano novo. No final do ano, geralmente a gente fica um pouco reflexivo, a gente fica um pouco pensando o que é que a gente pode fazer para o próximo ano, o que é que a gente pode tomar de decisão, o que é que poderia realmente nos levar para uma meta mais definida. E a gente começa a perceber que a gente precisa parar para responder essa pergunta e se a gente quer dizer sim para Deus. Quando nós pensamos, à luz desse texto que fala de Jesus e de sua encarnação, nós começamos a pensar que havia apenas uma promessa. Havia apenas uma promessa porque Adão e Eva, eles caíram do paraíso e ali Deus, ele prometeu um resgatador para o ser humano. O ser humano, de si mesmo, ele não tinha condições de voltar para Deus. Em si mesmo não há essa forma, né, esses esforços que, por mais que eles façam esforços, nós não temos condições de voltar para Deus, porque nós pecamos e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas desde aquela época havia uma promessa. Deus tinha prometido que viria alguém para nos resgatar. Esse resgate, ele exigiu sacrifício, na verdade, do próprio Filho de Deus. Esse filho era um filho único. Todo mundo aqui sabe que ter um filho já é um amor fora do comum. Agora, ter um filho único é realmente algo assim que a gente deposita. Se no meu caso eu tenho um filho único, todo o nosso amor, que poderia ser por 10 filhos, digamos assim, porque eu sou nordestina e no Nordeste as famílias são grandes, no único filho que eu tive, né? Até porque vocês sabem que já foi um milagre o João nascer, que eu não podia ter filhos. Mas ele era único, mas ele disse sim para Deus a se encarnar. Quando Jesus resolveu se encarnar, ele disse sim para Deus. Ele resolveu aceitar. E essa decisão de Jesus, ela tem algumas implicações, pelo menos 2 implicações que eu consigo ver aqui muito claro. Primeiro, que ele teve um sentimento de humildade para se submeter aos planos de Deus. Porque os planos de Deus eram difíceis. Ele iria para a cruz, mas ele foi voluntário. Ele não foi persuadido por Deus, mas ele foi voluntário. O Pai não se esforçou para que Jesus viesse. Jesus disse: eu quero ir. Eu quero me submeter desde a eternidade, né? Ele já estava com Deus, mas eu quero me submeter a este plano. E a segunda coisa que eu consigo ver de implicação aqui, porque que Jesus disse sim para Deus, é que ele sabia que o Pai não estava errado na escolha. Quando o filho sabe que o pai não está errado na escolha,
escolha, que o pai realmente sabia, desde o início até o final, para o qual propósito ele teria que vir, o que é que ele tinha que atingir, o que é que ele tinha que resgatar. Ele disse sim para o pai. E nós vemos então nesse texto de Filipenses algumas palavras que são palavras-chave. Diz ali que tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Usurpação eu fui olhar no dicionário, é uma ação de se apoderar ilegitimamente de coisas, de bens, de autoridade, de título, de propriedades. Ele era o Filho eterno e trino de Deus, porque ele também era Deus. Era a Trindade que desde a Gênesis 1 nós vemos presente, ordenando, diz que Deus não falou, eu vou fazer, ele disse, façamos, porque o Filho e o Espírito Santo já estava desde a eternidade com o Pai. Então ali nós vemos que esse Filho trino, ele não se apoderou do fato dele ser Deus para vir, né? Ele não jogou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, né, se esvaziou. Enquanto isso, além dele não usurpar, ele era igual a Deus. Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, porque esse sentido de igualdade é em termos de existência. Desde o início de todas as coisas, Deus já era Deus trino, como eu falei para você, mas ele se limitou de tal modo que pudesse também ser completamente humano. Ele realmente tomou essa forma de ser humano, e isso para ele era uma limitação. Em Cristo, Deus se tornou homem, mas um homem que tinha uma identidade divina, porque essa identidade divina era de um homem que não tinha pecado. Diferentemente de nós que temos uma identidade de filho de Deus hoje, mas nós estamos em pecado, mas esse filho não tinha pecado. Então a identidade dele era de um homem sem pecado. Então ele se esvaziou. Esvaziar é retirar tudo que tem dentro de si, é tornar vazio, é tirar o conteúdo de si. Ao tomar forma de servo, ele se esvaziou de usufruir da essência de Deus divino, assumir essa existência como um homem. Gente, ele acrescentou a essência divina, no caso, a essência de um servo, porque diz que ele foi servo. Até parece, né, que teologicamente nós não pensamos muito nisso, mas ele não se perdeu, porque ele não perdeu a deidade dele, ou seja, ele não deixou de ser Deus na encarnação, mas mesmo assim ele passou por todo este processo. E diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E ele foi reconhecido na forma de um servo. Servo, no grego, é morfe, que significa sua natureza é o caráter específico ou substância essencial de Deus. É o termo também, quando nós falamos de servo, no meio da sociedade, é o termo mais baixo, para a categoria mais baixa de pessoas que existe dentro de uma sociedade, totalmente oposta ao termo Senhor. Quando fala Senhor, é a autoridade maior. Quando fala em servo, é a autoridade menor. Jesus se tornou servo. Servo, e ele foi obediente até o final, dizendo sim para aquilo que o Pai preparou. Mas ele se humilhou, e essa humilhação é no termo de submissão. Ele se submeteu à autoridade máxima, porque a autoridade máxima naquela Trindade era o Pai. E ele se submeteu à autoridade do Pai. E diz aqui, por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando ele se humilhou, ele foi coroado com espinhos. Sabe para quê, queridos? Para que na glória ele recebesse a coroa de glória, os maiores títulos, os melhores lugares, porque ele foi coroado de glória e honra nos céus. Por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda esse texto e entenda que Jesus
Jesus, ele se desfez, ele não foi nada, não se tornou nada para que nós fôssemos alguma coisa. E muitas vezes nós queremos ser tanta coisa, né? Nós queremos, né, à luz de Jesus, se a gente for olhar, a gente quer ser tanta coisa. Mas Jesus, ele veio a esse mundo, ele ressuscitou. E no tempo que ele ressuscitou, ele preparou a igreja para ir para junto do Pai e dizer sim para Deus. Ele foi preparando e ele deu pelo menos uma promessa e uma ordem. A ordem está em... a promessa está em Lucas 24:49, que diz assim: e eis que vos envio, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a ordem está em Atos 1:8, quando diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O cumprimento desta promessa, que eles ficassem em Jerusalém, ocorreu depois de 50 dias, quando nós vemos o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos, sobre aquelas pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar, e diz que então ali se cumpriu a promessa. Eles receberam poder para testemunhar, que era o alvo da missão. E hoje nós começamos então a perguntar: é o tempo de nós começarmos a testemunhar. Nós entendemos que o Brasil precisa estar dentro deste mover e dizer sim, como igreja do Senhor, para Deus. Aleluia. No dia 7 de novembro do mês passado, houve uma reunião em Curitiba, onde vários pastores estavam reunidos. E nessa reunião, havia um homem que era um profeta. Esse profeta, ele estava orando. E no meio daquela reunião, ele teve uma visão de que ele estava diante do Senhor, e a mão do Senhor vinha sobre ele e colocava diante dele um globo terrestre. Esse globo, ele rodava, e quando parava diante de Deus, parava diante do Brasil, e Deus soprava sobre aquele globo. E ele perguntou para Deus: o que é que significa isso, Senhor? E disse que Deus falou para ele o seguinte: conte 90 dias, que dentro de 90 dias, quando fizer 90 dias, eu vou estar fazendo algo sobrenatural, e vai vir um grande avivamento sobre o Brasil. E aquelas pessoas começaram, entre elas, os pastores, começaram a pensar: mas... E ele era uma pessoa que não falava português, era uma pessoa de fora, um pastor de fora. E ele perguntou: o que é que vai acontecer no Brasil depois de hoje a 90 dias? E eles fizeram as contas e eles viram que no dia 8 de fevereiro vai acontecer o Descende no Brasil. O Descende é um movimento em que muitas pessoas irão para vários estados, pelo menos 3 estados do Brasil, e ali vão estar 24 horas não, mas o dia todo orando, recebendo promessas, recebendo palavras e também pedindo para que Deus mude a situação do nosso país e para que Deus levante uma igreja que seja efetiva na face da terra. Queridos, Deus não tem coincidência. Quando hoje nós pensamos, temos que pensar que a missão de ser ativo no reino de Deus é uma obrigação nossa. Nós somos comissionados, nós precisamos ser encorajados a ser testemunha e vivenciar Cristo em todas as esferas da sociedade. O Senhor tem nos falado já várias vezes que nós temos que ser efetivos onde nós estamos, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa profissão. E pensando nisso, ao fazer essa pregação, eu me lembrei de 7 áreas de influência que tem sido alvo de algumas pessoas. Em 1975, o Loren Cunningham, que é presidente da Jocum, ele disse que ele estava orando e considerando como nós podíamos ser mais efetivos nessa tarefa de levar a mensagem do Senhor, para que realmente se cumprisse essa última parte desse texto, para que Deus
pudesse, através do nome de Jesus, né, todos os joelhos se dobrarem, toda a língua se confessar, diante do céu, diante da terra. E aí ele disse que quando ele estava pensando nisso, veio na mente dele uma lista de várias categorias da sociedade, nas quais ele cria que nós deveríamos ser mais atuantes. No dia seguinte, ele contou ao Dr. Bill Bright. Bill Bright era o presidente da Cruzada Estudantil para o Mundo. Essa Cruzada Estudantil é como se hoje fosse o Pocket. Esse foi um movimento que preparou muitas pessoas. Na verdade, o primeiro movimento que preparou pessoas para ir nas universidades falar de Jesus. E disse que ele encontrou Bill Bright e aquele homem virou para ele e disse o seguinte, que Deus tinha dado algo para ele e que ele queria que, se algumas áreas fossem atingidas para trazer as nações de volta para Deus, isso poderia acontecer. E quando eles sentaram os dois, eles viram que as mesmas coisas que o Loren tinha recebido de Deus como esferas da sociedade que precisavam ser conquistadas, eram as mesmas esferas que o Bill Bright tinha anotado no seu papel. Então eu gostaria de aqui estar falando um pouco dessa lista, para que vocês entendam que nós precisamos, né, clarificar a nossa mente, entender, porque muitas vezes quando a gente fala de falar de Jesus, de ser testemunha, de dizer sim para Deus, a gente acha que a gente precisa largar tudo e começar só a pregar o Evangelho. Mas não é bem isso que está acontecendo. Nós precisamos entender o que é que isso vai acontecendo. E a primeira esfera que ele fala é sobre a família, sobre o lar. Através das famílias nós podemos estar discipulando a próxima geração. Nós carecemos de discipular a próxima geração. E onde que isso acontece? Onde que é formado o caráter das crianças, jovens, adolescentes dos nossos dias? Onde que é formada a sociedade? A sociedade é formada por famílias. Então, a minha família e a sua família, os nossos lares, precisam ser lares bíblicos, lares nas quais nós podemos falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus para as pessoas. Então, o primeiro lugar aqui são as famílias, são os lares. E não sei se o Arthur já compartilhou, mas nós vamos no próximo ano estar desafiando os lares da nossa igreja para que a gente seja realmente impactado com a palavra de Deus. Eu estava dizendo para o Arthur, engraçado, né, Arthur, que às vezes a gente quer saber como que a gente faz para estar educando os nossos filhos nos caminhos do Senhor, ou mesmo ter um tempo de qualidade. Queridos, vocês sabem que sempre eu trabalhei 40, 50 horas, muito tempo nas faculdades que eu passei, né? E chegou uma época que Deus, há 2 anos atrás, começou a fechar literalmente as portas do meu trabalho, me tirando de várias aulas, de várias gestões, que eu era gestora em algumas categorias, também como capelã, me tirou da capelania, e eu comecei a entender que era um tempo de eu priorizar o meu lar. Queridos, coisas que eu tinha perdido, posso dizer para vocês que eram coisas tão simples como tomar café no final da tarde, aquele cafezinho com pão. Quantos pararam de tomar café? Quantos pararam de orar e ler a Bíblia junto com a família? Nós começamos então, eu e o Arthur, levantar, e mesmo que a gente, só quando está em jejum, que a gente não come junto, mas quando não está, a gente come junto alguma coisinha, nem que seja um cafezinho, a gente lê a Bíblia, a gente tem orado. Isso tem feito diferença dentro da nossa casa. Então as famílias precisam resgatar valores para influenciar outras pessoas. Como você quer alcançar os seus vizinhos? Como você quer alcançar os seus amigos? Como que você quer alcançar pessoas? Posso lhe dizer que uma das formas mais fáceis de conseguir trazer pessoas para os caminhos do Senhor é sentar com elas à mesa. Isso acontece nos nossos lares, isso acontece nas nossas famílias. Nós precisamos ter uma visão clara, que eu nunca vi ninguém rejeitar comida. Alguém viu aqui? Eu nunca vi. Quando chamam, vamos tomar um cafezinho, só se não gosta de café mesmo. Ah, não gosto de café, então faça um
suco para você, mas é difícil uma pessoa rejeitar um convite para comer alguma coisa com você. Então eu gostaria de estar incentivando para vocês essa área. A segunda área que eles falam, a segunda esfera da sociedade, é a religião ou a igreja. Jesus ordenou aos seus discípulos que eles discipulassem as nações. Mas esse discipulado, ele disse: olha, vocês vão e vocês façam discípulo de todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, o texto ali não é ide, é indo. Por que indo? Porque no caminho que você está, você vai fazendo isso. Então isso não é feito dentro da igreja, isso é feito fora da igreja. A igreja é o lugar onde você se alimenta para que você saia lá fora e leve para as pessoas o que você recebeu aqui dentro. Então a religião, a igreja existe não para si mesmo, para ficar em cima de si, mas para que outros, a gente saia e leve para outros esta dimensão do reino de Deus. A terceira esfera é a esfera da educação, que também tem as escolas. A próxima geração, ela é influenciada diariamente em nossas escolas e universidades. Se há um número de pessoas que saem do caminho do Senhor, são os nossos filhos, muitos deles quando entram nas universidades. Então nós precisamos de cristãos que se envolvam com a educação, que sejam influentes dentro das escolas. Precisamos de pessoas, que sejam, que façam trabalhos simples. Ontem, nós estivemos nós estivemos em Cambé, num trabalho que está influenciando através da educação. O Refúgio é um local que é de um aluno nosso, o Márcio Coyote. E o que acontece? O Márcio resolveu abrir as portas da igreja e fazer curso taekwondo, jiu-jitsu, judô, circo, Arthur? O que mais que tinha, Arthur? Balé, dança. Gente, só para vocês terem ideia, eles estavam apresentando num ginásio em Cambé. Esse projeto do Márcio é um projeto que tem alcançado já tantas pessoas, que eles ganharam aqui em Cambé um dos prêmios do Criança Esperança. Pelo segundo ano consecutivo, eles ganharam o prêmio Itaú. São entidades, pessoas e empresas que têm investido num projeto, porque um rapaz resolveu, com voluntários, começar um projeto de educação. Tinha música, tinha banda, tinha meninos pequenos tocando violão, tudo de graça. Mas por quê? Porque eles resolveram influenciar com a educação. A quarta esfera que eles falam é do governo e da política. Interessante que a gente tem problema com política, mas a Bíblia é tão clara com política, ela fala que tinha envolvimento com política. Se você for olhar no período dos reis, como a nação de Israel, tiveram Davi, Salomão, que governaram países pagãos. Tivemos José, que foi um administrador, mas era um dos braços direitos daquele faraó. E nós vemos tantos outros que foram usados. Nós precisamos de pessoas que estejam trilhando, mas que desejem servir, sabendo que vão para a cova do leão, porque a coisa é complicada. Mas nós precisamos servir também através da política. A mídia e as comunicações é a quinta esfera. Jornalistas são vistos como servidores de causa própria e manipuladores. Nunca se manipulou tanto as informações como tem sido manipulado nos nossos dias através da mídia. Mídia que solta uma série de coisas que não está condizido com a palavra de Deus. Mas nós precisamos de cristãos para trazer a verdade nessa esfera. Precisamos de jovens que trabalhem com marketing. Precisamos de jovens que sejam design gráfico, pessoas que influenciem através da mídia. Há também uma outra esfera que é a esfera da arte, entretenimento, esporte. Qualquer território que a gente abandona, o inimigo toma conta.
conta. E se há um território que nós precisamos restaurar, é o entretenimento, a área de entretenimento para Jesus. Queridos, não sei se vocês sabem, mas nunca se consumiu tanta pornografia, nunca se consumiu tantas coisas sexualmente falando através do entretenimento. São coisas assim de arrepiar os nossos cabelos. Por quê? Porque nós não temos pessoas para fazer frente a essas pessoas. Nós precisamos entrar na área de entretenimento. E por último, que é a área de economia, que está lá os negócios, o comércio, a ciência e a tecnologia. Jesus sabia que era difícil servir a Deus no meio de gente rica. Jesus sabia que era difícil servir a Deus tendo muito dinheiro. É difícil lidar com dinheiro, não é fácil, mexe com a cabeça das pessoas. Mas nós vimos aí que Deus quer que seu povo seja bem sucedido no mundo dos negócios, nessa questão do comércio, da ciência e tecnologia. Nós precisamos levantar jovens que estejam influenciando, que sejam missionários desse meio. Eu estava pensando aqui que na ciência e na tecnologia nunca se descobriu cura de tantas coisas, mas são poucos. Geralmente quando a gente fala em cientista, a maioria deles são cientistas que não creem em Deus. Eu tenho orado para que Deus levante cientistas no nosso meio, pessoas que venham descobrir coisas que ninguém nunca descobriu, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado. Por que eu estou falando todas essas esferas? Porque através disso nós podemos influenciar nações. Nós podemos usar essas esferas como ferramentas para discipular nações e estender o reino de Deus por toda a terra. Onde você está? Você está na saúde? Você está na política? Você está nas artes? Você é uma mulher que sabe falar? As redes sociais estão abertas. Nós precisamos de pessoas que influenciem hoje a sociedade, que diga sim. E como que nós vamos pegar de volta essas áreas que são tão influentes nas nossas sociedades? Inclusive pensando, o que é que isso que você falou até agora tem a ver com a minha vida? Isso nós só vamos recuperar se nós dissermos sim para Deus. Deus hoje espera que você diga sim para Ele. Com essa visão clara, podemos entender o motivo de Jesus ter nos ensinado a pedir em oração: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você tem orado o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como que o reino vem a nós se nós não fazemos nada para que esse reino chegue diante do Senhor? Para que essas pessoas que fazem parte desse reino venham a conhecer o Senhor. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos entender que Ele quer estabelecer o seu reino não apenas nos céus. Porque durante muito tempo nós como cristãos ficamos pensando que a nossa tarefa era só tirar a pessoa do inferno e botar a pessoa no céu. Ele não diz aqui que é só colocar no céu. Ele diz: venha o teu reino, Pai nosso que está no céu, venha na terra. Para isso, eu e você precisamos dizer sim para Deus. Eu preciso ser instrumento para dizer sim para Deus. Em novembro, eu estive viajando bastante, né? Fui a São Luís, fui a Minas, e fora de Maringá e outros locais mais pregando a palavra. Estava no aeroporto de Uberlândia, em Minas, e como estava um vento muito forte, né, voeiro, fecharam o aeroporto. E eu fiquei já pensando, meu Deus, vai demorar um pouquinho, mas como o meu voo em São Paulo só era no final da tarde, para mim não tinha problema nenhum ficar um pouco naquele aeroporto, era até melhor, porque eu ia ter que ficar no aeroporto mesmo. Enquanto eu estava sentada ali, sozinha, não conhecia ninguém, a primeira vez que ia naquela cidade, veio e sentou junto de mim um transexual.
vestido de mulher, nome de mulher, o nome era Pamela. Pamela começou a conversar comigo, dizendo, ai, vai atrasar o voo. Foi ela, inclusive, que me falou, ela ou ele, não sei como que eu faço, porque era ela, né, na hora, né? E aí ela falou pra mim, ai, vai demorar e tal. E começamos ali a conversar, eu e Pamela. Queridos, e Pamela, em determinado momento, ela perguntou o que é que eu fazia, o que é que eu tinha ido fazer, na verdade, ali naquela região de Uberlândia. E eu falei que eu era pastora. Quando eu falei que era pastora, ela falou que ela era vereadora. E ela virou para mim e ela disse desse jeito assim, tem 16 cristãos dentro da Câmara de Vereadores. E 11 deles são contra o meu mandato. E aí eu falei, qual é o seu mandato? E ela disse, desses 16, esses 11 que tem são pastores. Ou seja, ela disse para mim assim, eu quero conversa com você, né? E aí eu comecei a conversar com Pamela. E eu comecei a falar para ela, mas qual é a sua bandeira? Ela disse, eu tenho 3 bandeiras. LGBT, o candomblé e os negros. E a terceira era os pobres, crianças. Eu comecei a conversar com Pamela e ali eu comecei a falar de Jesus para Pamela e dizer para Pamela, mas Pamela, ela disse, eu sou do candomblé. Por que você foi ao candomblé, Pamela? Você sempre foi dessa religião? E ela disse, não. Eu fui porque nas igrejas que eu ia, tanto católica, que ela disse que a princípio era católica, como a evangélica, eles não aceitavam o meu jeito de ser. E ali eu comecei a conversar com ela. E aí abriu o aeroporto. E ela falou assim, nossa, foi tão bom conversar com você. E eu fiquei pensando, ela foi, porque chamaram ela primeiro, ela era uma das, viajava de classe executiva. E ela foi na minha frente, eu estava na última classe, na verdade. E eu fiquei pensando, o que é que nós vamos fazer com essa demanda de pessoas? Que hoje muitos deles não estão aqui sentados nos bancos com a gente, porque nós mesmos não temos tato para conversar com as pessoas. Eu gostaria que você entendesse que você tem um chamado. Deus quer usar os teus filhos para trazer a visão do reino completo nessas áreas de influência. Aquela mulher me chamou para ir, inclusive, lá, né? Você precisar, vem aqui que eu consigo para você. Sabe o que ela falou? Durante 1 ano ela sustenta uma igreja de gays, tá? Naquela cidade. Mas ela banca o aluguel. E muitas vezes nós temos dificuldade de chegarmos no altar do Senhor para darmos. Vou ser bem específico para essa obra que você desfruta todos os domingos, quando você pode ir. Essa obra que não tem desviado dinheiro. Essa obra que tem homens e mulheres sérios, que levam a sério, que pretendem fazer muito mais. Nós estamos preocupados com a Londrina, nós estamos preocupados com os adolescentes. Estamos acompanhando um menino que já faz mais de 1 mês que tenta suicídio. Hoje ele voltou, né, para o hospital. O que nós vamos fazer, queridos? Nós precisamos entender que o Senhor nos quer, que o Senhor nos chamou para dizer sim. Cada um de nós temos um chamado específico, porque você foi feito para uma dessas esferas da sociedade onde precisa de pessoas falarem de Jesus. Algumas pessoas são chamadas para a função eclesiástica, eu reconheço isso, eu mesmo posso dizer que eu tenho esse chamado, mas alguns outros foram chamados para estar influenciando onde Deus lhe colocou. Diga sim para Deus nessa noite:
Os primeiros cristãos, eles praticaram estilo de vida que alcançou as esferas da sociedade daquele tempo. Nós vemos que no Sinédrio tinha Pedro, tinha Paulo, tinha Estevão. Paulo foi um intelectual, disse que ele sabia mais do que muitos deles, ele era super culto. Lucas também era um médico super culto. Vê o livro de Lucas, vê como Lucas escreve. Lucas escreve como um alto intelectual, diferentemente de Marcos, que era alguém, um servo que cuidava dos bois no meio de Israel. Nós vemos Lucas como esse profissional, nós vemos Dorcas dentro da ação social, nós vemos Pedro, que por mais inconstância que tivesse, mas foi um homem espiritual. Nós vemos Lídia, uma mulher que era negociadora, que estava dentro do comércio, que era muito influente. E nós vemos Paulo fazendo missões. A conclusão dessa mensagem, só você pode dar. Só você pode responder se quer sim para Deus. Que nessa noite você possa ter uma decisão acertada. Porque só vence na vida quem tem decisões acertadas. Só vence na vida quem tem alvo. Quem tem, não é? Foco, né, Juliana? Foco. E eu estava, para concluir essa mensagem, pensando numa ilustração, e me veio essa ilustração, que um homem, ele arava a terra, preparando a plantação. E um dia ele foi abordado pelo filho, para que ele queria saber como era possível fazer uma cerca, né? E fossem colocando a plantação tão certinho. E o pai, ele disse: olha, eu focalizo no alvo, eu tenho um alvo, focalizo naquele alvo e fixo o olhar nele. E sem desviar o olhar, eu vou me orientando e vou fazendo o que precisa fazer. Ele disse: então eu vou tentar fazer como o senhor faz. E ele estabeleceu um alvo e ele começou a fazer. E quando ele terminou de fazer, o pai chegou. Ele viu que em vez de ter uma linha reta como a do pai, havia uma linha tortuosa, torta. E o pai perguntou assim: o que você fez? Você estabeleceu um alvo? Ele disse: sim, papai, eu estabeleci o alvo. E ele disse: qual foi, meu filho? Qual era o seu alvo? E ele disse assim: olha, você está vendo aquele ponto lá, branco? Aquele alvo branco lá, foi lá que eu estabeleci. E o pai, então, distante, fixou o olho naquele alvo. E ele entendeu porque que a linha do filho não estava reta. É que aquele ponto branco era uma vaca. E todas as vezes que a vaca saía do lugar, ele olhava para o alvo e o que acontecia? Plantava errado. Jesus, ele só disse sim para Deus. E ele só não saiu. Ele até chegou uma hora que ele disse: pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Mas ele teve tentação, que disse que Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele só não saiu porque ele tinha um olhar fixo no pai. E aí ele não desistiu. O olhar fixo era o quê? Cruz. Ele veio da cruz. Quantas tentativas para Jesus não chegar na cruz? Mas ele tinha um olhar fixo na cruz. E por causa deste olhar que ele tinha fixo no Pai, ele disse sim e cumpriu o que o Pai queria que ele fizesse. Você quer dizer sim para Deus? Você quer dizer sim para o propósito de Deus na sua vida? Você quer caminhar com algo, sabendo que você vai chegar lá se você não se desviar desse alvo? Só você pode responder. Vamos baixar as nossas cabeças.